futuros e futuras canadenses. Hoje eu tô aqui com a Renata da Go North, né? Eu também sou a Cristina da Go North, Kit da Go North, né? O pessoal que me conhece só no canal e aqui no Instagram. E a gente vai falar hoje sobre Spousal Sponsorship, que é uma forma de você, uma vez que você seja residente permanente ou cidadão canadense, de você trazer o seu cônjuge, né? Esteja ele no Brasil ou aqui no Canadá ou em qualquer outra parte do mundo, para residir permanentemente com você aqui no Canadá, né? Então, isso precisa passar por um processo de residência permanente, como você provavelmente passou, a não ser que você tenha nascido aqui no Canadá ou tenha a cidadania canadense de outra forma, tá? Então, antes de tudo, eu queria dizer que se você tiver interesse nesse tipo de processo, se você quiser saber se você se enquadra, a melhor forma é fazer uma análise de perfil, tá? Então, se você tiver interesse em fazer essa análise de perfil com a gente, é só entrar em contato através do parceriakit@gonorthsa.com. Eu vou deixar aqui escrito na live, vou deixar no vídeo do YouTube também, ali no cantinho inferior direito. E, antes de tudo, eu vou pedir para a Renata se apresentar, contar um pouquinho da experiência dela com o Spousal Sponsorship. E depois a gente começa para as perguntas que vocês deixaram na caixinha, tá? Então, o que a gente fez foi pegar essas perguntas que vocês deixaram na caixinha, ver as que vocês têm mais interesse em saber a resposta, para, enfim, poder dar as respostas para vocês, já que essa live tem duração de apenas 30 minutinhos, tá bom? Vai lá, Renata. Oi, gente, meu nome é Renata, eu trabalho no escritório da Go North em Vancouver. A gente trabalha com processo de visto, processos de imigração como Express Entry, provincial, e a gente faz sponsorship também. Se vocês não sabem, quando a gente começou a trabalhar com sponsorship, Kit falou que ela queria virar consultora de imigração para focar no sponsorship, porque ela é muito romântica. Então, a gente tem prazer de fazer esse tipo de processo. É um processo realmente que alegra o nosso coração, porque a gente tem o privilégio de participar da vida das pessoas, de conhecer a história romântica, o conto de fada de cada um dos casais que a gente já fez. Então, é um privilégio para a gente, é um processo realmente que a gente gosta, apesar de ser bastante trabalhoso, bastante detalhado, com muito formulário para preencher, mas é um processo que realmente alegra o nosso coração. Então, fazer parte da vida de vocês é um privilégio. Nós da Go North, eu, Renata, aqui, a gente se sente assim muito feliz de fazer esse tipo de processo. É um dos motivos que nos faz permanecer nessa carreira, é poder fazer parte da vida de vocês. Eu sei que tem muito estresse, eu e a Kit mesmo, tem épocas que a gente fala, nossa, por que a gente foi escolher esse trabalho? Tanto estresse que é de você lidar com as informações e documentação e tudo, mas o Spousal Sponsorship é algo realmente muito especial, que é como se fosse uma cereja do bolo de todos os processos de imigração, porque tem um significado bem profundo e a gente gosta de fazer. Eu tô lembrada desse comentário aí que eu fiz, porque eu acho que foi o primeiro processo de Spousal Sponsorship que eu revisei, né? Que eu falei assim, nossa, essa história, tipo, tá tão bacana, tá tão legal ver a possibilidade de duas pessoas que se amam poder estar juntas aqui no Canadá novamente, né? Nossa, não tem comparação com outros processos, eu acho, né? Claro que a gente sempre fica muito feliz por todo mundo que consegue a residência permanente, mas nesse caso, assim, é muito bonitinho. Mas vamos lá então, Rê. Eu peguei então aqui as dúvidas do pessoal e a gente vai responder essas dúvidas que vocês deixaram. Se sobrar tempo, eu respondo mais dúvidas que vocês tenham aqui dentro dessa caixinha aqui, né? Que vocês podem colocar as perguntas. Então vamos lá. Antes de tudo, o pessoal quer saber os requisitos do patrocinador, né? Então, da pessoa do sponsor, exatamente. Porque esse processo ele vai ter a parte do sponsor e vai ter a parte da pessoa que vai ser sponsorada, né? Que vai ser patrocinada. Então, esse sponsor, ele tem que ser residente permanente, isso é muito importante de dizer. Residente permanente residindo no Canadá ou cidadão canadense, podendo residir no Canadá ou fora do Canadá, mas com a intenção de residir no Canadá, uma vez que você tenha a pessoa, né, o cônjuge tenha a residência permanente, então eles têm a intenção de viver no Canadá, tá? Isso é importante dizer. Tem que ter mais de 18 anos, não pode ter nenhum tipo de acusação, digamos assim, de violência doméstica e de, como é que eles chamam? Violência sexual também não pode. Crimes de natureza sexual, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, até porque, né, você não vai querer se envolver com uma pessoa que tá ali, que, né, teve alguma coisa de violência doméstica, você não vai querer passar por isso, né? Então, isso é um dos tipos de critério também, tá? E essa pessoa também precisa estar disposta
e ter condições de ser seu sponsor, porque essa pessoa vai ficar financeiramente responsável por você durante 3 anos. Então, ela tem que ter condições para fazer isso, né? Não basta simplesmente falar assim, eu não tenho um centavo, eu não tenho salário, vou tentar trazer alguém para cá. Eu já vi gente que trouxe a namorada e os pais ajudaram com a questão da comprovação de renda, de comprovação de fundos para poder bancar essa pessoa. Eu já vi isso. Então, assim, a gente tem todo... Cada processo tem o seu jeito, né? Cada pessoa tem o seu perfil, cada casal tem o seu perfil, mas ainda assim é importante que você tenha uma renda. Não existe uma renda mínima, né? Então, a gente sempre aconselha que você tenha pelo menos o LICO. Não sei se vocês... Eu tô falando sem parar. Renata, me para quando você quiser entrar. Não, tá? uma coisa que eu acho que tem que chamar a atenção é o seguinte, às vezes você tá naquela coisa, encontrei alguém, o amor da minha vida e tal, vou pro Canadá, e você vem e você faz o processo de sponsorship, só que antes mesmo do processo finalizar, você meio que não deu certo. Ou a pessoa aprontou com você, ou alguma coisa assim. Ainda assim, o sponsor, ele é responsável pelos 3 anos. Se ele quiser interromper, ele tem que mandar uma carta oficial para a imigração pedindo, e a imigração tem que aprovar esse withdraw da aplicação. Caso contrário, mesmo que o relacionamento tenha acabado, o sponsor continua sendo responsável financeiramente pelo aplicante principal, pelo sponsorado. Então, é realmente algo que você está se responsabilizando diante da imigração de fazer como sponsor. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, o seguro médico do país, ele não cobre determinadas coisas, por exemplo, consultas de vista, dentista e etc. Então, para esse tipo de coisa, o sponsor também é responsável. Então, você não pode contar com a ajuda do governo para esse tipo de coisa. Então, o sponsor ele é responsável por isso. E se o aplicante principal tiver um dependente, crianças, assim, aí realmente tem que seguir o LICO. Ele tem que ter uma determinada quantia para poder mostrar que pode sustentar a família. Então, isso é importante. Preste atenção por esses detalhes, porque isso pode prejudicar a aplicação de vocês. Isso, exatamente. O LICO não é, assim, uma grande... Nossa, quanto dinheiro, não é. né? Então, assim, se vocês forem pensar no LICO, gente, lembra da quantidade de dinheiro que vocês têm que ter para o Express Entry, tá? E normalmente eles vão olhar metade do LICO, porque eles vão ver metade de um ano, né? Então, se você tem que comprovar $13 mil para o Express Entry para uma pessoa e, sei lá, para o casal, $15, $16 mil, só dobra isso, de repente você tem aí uma renda bacana para você falar, ok, já estou pronto para sponsorar, tá? Porque não existe um mínimo necessário, como a gente já falou. Tinha uma outra coisa que eu queria falar com relação a isso. O que era? Não me lembro. Depois, se eu lembrar, eu falo. Então, vamos lá. A segunda pergunta... lembrei. Em relação ao sponsor, ele não vai poder, se ele te sponsorar, ou se ele sponsorar alguém, se você for o sponsor e sponsorar alguém, você não vai poder sponsorar outra pessoa, outro cônjuge, por 3 anos. E no caso da pessoa que foi sponsorada, não vai poder sponsorar ninguém por 5 anos. Então, se você veio para cá através de um spousal sponsorship, né, se apaixonou perdidamente por aquele canadense, migrou, e aí quando chegou aqui viu que, caramba, não era isso que eu queria, agora eu vou trazer outra pessoa do meu país só daqui 5 anos. Triste, né? Mas isso evita muita fraude também, né? Muito golpe. E tem muito golpe, isso é uma coisa importante de dizer, tem muito golpe de pessoas que querem imigrar aqui para o Canadá e se relacionam com canadenses. Então, os canadenses eles ficam assim meio calejados, sabe? De ter um relacionamento, às vezes, com um imigrante ou alguém que está longe, porque eles sabem que as pessoas se aproveitam deles por conta disso, tá? Então, e ainda fica a questão da dívida dos 3 anos, não é dívida, né? Mas da responsabilidade de 3 anos. Eu acho também importante, gente, eu trabalho, eu faço muita consulta com casais que se conheceram pela internet e ainda não conviveram junto. Isso. Então, é importante ter uma determinada convivência para você saber se é isso mesmo que você quer fazer, porque senão, tipo assim, aquele impulso de, quero ter essa pessoa perto de mim, quero experimentar essa paixão, vou fazer um sponsor. E daí acho que o governo, quando ele bota esse limite de 3 anos, é mesmo que para impedir você ficar dessa coisa de, apaixonando por um, apaixonando por outro, vamos trazer. E não funciona bem assim, né? Então, assim, pelo menos tem que ter uma experiência de convivência para ter certeza se é isso mesmo que você quer, porque é uma responsabilidade muito grande. E essa experiência de convivência, ela vai ser importante também para que vocês possam comprovar que o relacionamento é genuíno, que é uma coisa primordial para esse processo, que é comprovar que essa união é genuína. E a gente vai falar um pouquinho também sobre como comprovar que essa união é genuína. Mas deixa eu ler as perguntas em ordem aqui na ordem que eu coloquei. Então vamos lá. União estável serve para o spousal sponsorship, Rê?
Sim, união estável serve desde que você comprove que está junto com aquela pessoa 12 meses consecutivos. Então, você tem que ter toda a documentação que prova isso. É muito difícil quando vocês chegam para a gente e falam assim, eu tenho união estável, eu moro junto com a pessoa, mas eu não tenho nada no meu nome, a gente não tem nada que comprove. Gente, não dá para fazer dessa forma. Porque o que é que o governo vai querer ver? Ele vai querer ver documentos. E esses documentos são o quê? Por exemplo, contrato de aluguel por 1 ano, conta bancária em 1 ano, que vocês têm na mesma, recebe a conta no mesmo lugar, no mesmo apartamento, na mesma casa, sei lá, no mesmo imóvel, que vocês têm coisas junto, seguro de vida, seguro médico, tudo com 1 ano. Um sendo dependente do outro, né, nessas Exatamente, exatamente. Então, assim, não dá para você chegar e querer fazer um Comuló, mostrar um Comuló, se você não tem documento nenhum que prove isso. Porque aí fica difícil. Fica muito difícil. Bom, então vamos lá. Já li essa, aí você acabou falando sobre como comprovar, então, a união estável, que era a minha próxima pergunta. Como comprovar que o relacionamento é genuíno? Então, isso já é outra coisa também que vocês têm que prestar atenção, porque chegar, vamos supor, vocês se conheceram online, aí você vem para o Canadá como visitante e não tem absolutamente documento nenhum, e quer fazer o spouse sponsorship sem documentação. É complicado. A minha sugestão sempre é, viva um pouco junto com essa pessoa, crie a documentação necessária e daí você aplica. Por exemplo, de novo, contrato de aluguel, seguro de saúde com o nome dos dois, seguro de vida, conta bancária com o nome dos dois, conta conjunta no caso. Principalmente, hoje em dia, você não ter nenhum recorde nas suas mídias sociais do relacionamento é complicado. É complicado, então ter fotos. Instagram, Facebook, mensagem no WhatsApp. Pega essas mensagens, traduz tudo para que o oficial possa entender. Então, tem as mensagens no WhatsApp, mensagem no Messenger, coisas assim que você possa fazer um portfólio do relacionamento de vocês e contar a história. Quando vocês não têm isso, tipo, já tive casal que chegou ao nosso casamento recente e a gente não tem absolutamente nada. Espera um pouquinho, estende o seu visto, se você estiver aqui dentro do Canadá como visitante, constrói uma história legal, forte, para que você não tenha risco de ter essa aplicação negada, até para você sair bem se você for chamado para entrevista. Então, você tem que ter informações suficientes dos dois para não ser colocado numa situação de negativa. Porque se você não conhece absolutamente nada da pessoa, só que vocês conversaram, fica complicado. Por exemplo, é capaz de um oficial te perguntar numa entrevista assim, olha, como é o nome da sua sogra, quanto tempo você conheceu ela e tudo. Se você não tem essas informações, fica numa situação difícil. Porque, lembrem, por mais verdadeiro que seja o relacionamento, vocês têm que provar isso para a imigração. Então, é importante ter essas provas. E as cartas, né, desses aplicantes, inclusive de pessoas que conhecem, de família, de amigos, pessoas que convivem, né, com o casal, é a parte que eu gosto mais, assim, porque é a parte em que eu tô em contato com a história, de fato, do casal. E eu que sou escritora, eu vejo essas coisas, eu falo, que bonitinho, que legal, faz sentido, não faz, é uma coisa que eu tô sentindo. Eu tô conseguindo sentir o que esse casal tá tentando me passar, o quão genuíno é esse relacionamento. Então, eu acho que tem um pouco desse feeling também, que esse processo, ele proporciona ou não proporciona, dependendo da forma que ele tiver sido escrito, né? Então, acho que é por isso que eu gosto mais. Vamos lá. Existe um tempo mínimo que nós devemos estar casados antes de aplicar para o cônjuge? Então, gente, não tem tempo mínimo, mas de novo, é aquela coisa. Se for muito recente, vocês não têm um histórico de namoro antes, para você provar esse relacionamento, é melhor você construir isso. Porque a gente está numa era que as pessoas se conhecem muito online. E aí começa aquele relacionamento online e a pessoa chega aqui no Canadá como visitante. Então, vocês têm que ter um relacionamento que comprove histórias e documentos que comprovem esse relacionamento para que você não tenha problema na aplicação. Vamos lá. Precisa fazer prova de idioma e ECA para o spousal sponsorship? Não, gente. Não precisa. Não precisa. Você recentemente fez um spousal sponsorship de uma pessoa que não tinha inglês, né? Não tinha inglês, mas o aplicante, o sponsor era brasileiro também, então a comunicação ficava mais tranquila. Esposo canadense pode estar no Brasil durante o processo? Como eu falei antes, se ele for canadense, pode sim estar, né, no Brasil, contanto que tenha a intenção de residir no Canadá uma vez que o seu processo de residência permanente saia, tá? Então, a ideia é que você seja residente permanente no Canadá, não no Brasil, né, gente?
Não faz muito sentido. Calma aí, eu tô perdida aqui. Tá. Tempo mínimo de PR para fazer o sponsor. É a mesma coisa, não tem o tempo mínimo, mas como você tem que fazer a aplicação e provar que você tem condições financeiras de arcar com a despesa da pessoa que você está sponsorando, talvez seja interessante você começar a trabalhar e fazer essa aplicação, e não simplesmente virou PR hoje e for sponsorear amanhã, entendeu? Porque você vai ter que provar a condição financeira. Eu gosto de dizer que é interessante que a pessoa esteja financeiramente estabelecida, né, economicamente estabelecida aqui no Canadá. Ela pode, tipo, estar trabalhando em 2 entry-level jobs, contanto que ela tenha uma renda que seja suficiente para ela falar, tô bancando outra pessoa, e fundos para que ela possa arcar com os gastos que essa pessoa vai ter chegando aqui, né? Além com o processo de residência permanente, essas coisas todas. Se a relação genuinamente acabar, a pessoa ainda pode ficar no Canadá? Eu acho que essa é a questão da pessoa, casei, peguei o PR, separei. Não vão tirar a sua residência permanente porque você se separou. Tá? Então, assim, se alguém está fazendo esse tipo de chantagem com você, não vão tirar a sua residência permanente se você pegou a residência permanente e se separou, tá? Depois disso. Mas, se você se separou antes de pegar a residência permanente, é outra história. Precisa ser casado no Brasil ou pode casar no Canadá? Rê? Não, pode casar em qualquer lugar, não importa onde você vai casar, não. A questão é que os dois estejam juntos na época do casamento. Não pode ser, tipo, casamento à distância, né? À distância, Eles chamam de casamento por procuração, não é? Por procuração. Não pode. Agora, tá um no Canadá e outro aqui. Gente, essa é a regra, tá? Agora, tipo assim, se você prova, eu já vi uma vez um advogado mencionando isso, se você prova que você foi incapaz de poder viajar por um problema de saúde grave, alguma coisa assim. Guerra. Alguma coisa assim, aí é outra história, entendeu? Mas de uma forma geral, vocês têm que estar juntos pro casamento. Vamos lá. Alguma diferença nas comprovações em caso de relação homoafetiva, Gê? Então, a verdade, o Canadá não vê essa diferença nenhuma. Se você é um casal homoafetivo, homossexual, ou se você é um casal que não é, tanto faz para eles. Eles reconhecem e respeitam da mesma forma, tá? Aqui é um país que abraça as diferenças e respeita, então, assim, não tem problema em relação a isso. Agora, eu tive um caso, vou dar um exemplo, né, de um casal que um deles já tinha sido casado com uma mulher e tinha um filho. Então, minha preocupação nessa aplicação era provar que o casamento deles não era uma farsa. Então, mostrar que ele, de fato, era homossexual, que o casamento era real e que ele tinha tido esse relacionamento como uma tentativa de agradar a família. E aí a gente mostrou a documentação, ele mostrou, teve carta da ex-esposa. Essa pessoa foi chamada para uma entrevista. E a entrevista foi bem assim, difícil, né? Tipo, tinha lá o oficial do consulado, tinha uma outra pessoa analisando por trás e tudo. E uma das perguntas que eles costumam fazer nessa entrevista é: se nós negarmos essa aplicação, o que você pretende fazer? E aí, e a gente já tinha falado sobre esse tipo de pergunta e tal. E ele já tinha uma resposta gravada na mente. Só que na hora que perguntaram isso, foi tão difícil para ele imaginar que não ia estar junto com a pessoa que ele amava, que ele começou a chorar compulsivamente. Ele não conseguia responder. Aí tiveram que dar um break na reunião. Foi assim, foi bem difícil, né? Ele estava assim, devastado, achando que ia ser negado e tal. E aí, quando ele volta, a pessoa disse: olha, você foi aprovado e tudo, deu tudo certo. Então, assim, a sinceridade, eu acho, o desespero, as lágrimas, assim, provaram que o que ele estava falando era verdadeiro. Então, gente, cada caso é um caso, sabe? Cada história é uma história. O importante é você passar essa verdade para o oficial que vai estar avaliando o seu caso. Passa o quanto que essa situação, essa distância, quando você faz do Brasil para cá, tá te machucando, o quanto que é difícil isso. Então, se você consegue passar, eu tenho certeza que o processo vai fluir naturalmente. É claro que é um processo muito detalhado, com muita documentação. Quando a gente faz esse processo, tem que ser revisado por 3 pessoas, assim, olhar para ver se está alguma coisa fora do lugar, para evitar que dê problema. Então, é um processo realmente que tem que ser feito com cuidado.
Se você fizer com toda a documentação e com cuidado, eu tenho certeza que vai dar certo. Esse é o que você falou agora, né? Tipo, da distância. A pandemia tá fazendo os processos acabarem durando um pouco mais. Se vocês estão longe um do outro, um tá no Canadá, o outro tá no Brasil, ou em qualquer outro lugar, essa distância é uma coisa que vai gerando uma certa angústia, né? Então, o processo não vai, você não pode ir, não pode viajar e tudo mais. Então, eu tenho visto algumas pessoas sofrendo muito com essa questão da separação. E que quando você faz essa aplicação daqui de dentro, com os dois daqui de dentro, o aplicante, o sponsorado, ele pode aplicar para um work permit para continuar aqui dentro com a pessoa, trabalhando, né? Depois de um tempo, quando sair o work permit, trabalhando. Então, se você tiver a intenção de fazer esse processo e tiver a possibilidade de fazer esse processo de dentro do Canadá, eu acho que pode ser mais interessante. Uma observação, se você faz o processo dentro do Canadá, não é para sair do Canadá enquanto o processo está em andamento. Isso é muito importante, porque se você sair, você corre o risco de ter o processo cancelado na sua volta. Então, eu não recomendo as pessoas saírem se elas estão no processo feito aqui dentro do Canadá. Elas têm que ficar aqui até o final do processo. Vamos lá. É mais difícil fazer o processo em união estável do que casado? Dado que você comprove a união estável do jeito que a gente mencionou antes, é para ser a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. A questão é só essa documentação de você provar que tem 12 meses junto. Documentos para comprovar renda sem ter feito imposto de renda ainda no Canadá. Quem perguntou isso foi uma pessoa que, a gente vai falar um pouco depois sobre isso também, mas foi uma pessoa que optou por não colocar o cônjuge, né? Já era casada no Brasil, optou por não colocar o cônjuge na aplicação do Express Entry, porque não ia conseguir a pontuação para ser chamada no Express Entry. Então, imigrou sozinha, veio para cá no meio da pandemia e agora está querendo trazer o marido. Mas, no meio da pandemia, tá difícil de conseguir, né, uma renda bacana, esse tipo de coisa, e aí chegou muito, tem muito pouco tempo para já ter feito um imposto de renda. Então, vamos lá, Rê. Então, eu colocaria a carta do empregador, dizendo que a pessoa está empregada, quanto que ela ganha, os pay stubs. Isso é os importante. Extratos bancários. Os extratos bancários e contrato de trabalho. Quanto tempo demora para sair o processo de spousal sponsorship? Então, teoricamente, 12 meses. Teoricamente. A gente não sabe. Eu falo teoricamente, gente, porque assim, antes da pandemia era 12 meses. Para tirar o work permit que a gente manda junto da aplicação quando é feita em sair do Canadá, demorava 4 meses. E eu tenho aplicações que foram feitas há mais de 4 meses, as pessoas não receberam autorização de trabalho ainda. Isso significa o quê? Que está havendo atrasos. Então, a gente não sabe quanto que esses atrasos vão afetar os processos no final. Eles estão até sendo rápidos para liberar um número temporário, mas a gente não está conseguindo fazer o link da aplicação ainda. Então, significa que os processos estão com tempo meio diferente do que estimado anteriormente. Então, eu não tenho como garantir que vai ser 12 meses, que eles vão cumprir isso, mas essa é a média. Tá. O visto pode impactar, por exemplo, study permit vencer em 3 meses depois da aplicação? Teria que estender ou pede o work permit junto? Então, gente, todos os meus clientes pedem autorização de trabalho, primeiro porque eles querem começar a trabalhar. Então, quando você está com o seu student permit, você faz a aplicação de spousal sponsorship com autorização de trabalho, você já entra nesse employee status, então você já pode começar a trabalhar. Se você optar por não fazer o work permit, aí você tem que estender o seu permit para você ficar aqui fazendo o que você está fazendo. Então, assim, é normal. Tá. Quais são os riscos, então, de se primeiro imigrar sozinho e depois fazer o sponsor por causa dos pontos, que foi o que eu mencionei ali na frente? Eu acho que existe a preocupação de, meu Deus, como é que eu vou comprovar que essa pessoa não vai vir agora junto, isso na parte do Express Entry, né? Como é que eu vou comprovar que esse cônjuge não vai vir junto e não tem interesse de vir para essa pessoa aplicar sozinha? Mas a verdade é que isso não é um critério de aprovação ou negativa dentro do seu processo de residência permanente pelo Express Entry. Você cumpriu o que você precisava cumprir? Né? Você tem todos os requisitos que você mencionou no seu perfil do Express Entry? É isso que você precisa comprovar para poder ter a sua residência permanente. Você pode levantar dúvidas? Pode. Mas isso, mais uma vez, isso não é um critério para te negar. Você pode optar por até dar a explicação, mas se você for ver assim, não existe um boxezinho dentro do seu processo de residência permanente no Express Entry dizendo por que o seu esposo não vem junto. Não existe isso. Então, eu acho assim, quando a gente começou a trabalhar com isso, foi em 2017, assim.
eu ficava meio receosa, porque pergunta assim, se você é casado, sim, se essa pessoa vem, aí você fala não, mas na verdade você está querendo vir trazer a pessoa. Aí eu ficava meio assim, peraí, mas será que não é uma informação falsa de você dizer que a pessoa não vem, mas você sabe que ela vai vir, entendeu? Só que com o tempo a gente foi vendo pessoas que testaram isso, porque na verdade é um teste, e foi passando. Então a gente tem visto que tá ok você fazer isso, você pode, não vai dar problema, só que é aquela coisa, né? Meio que jeitinho brasileiro, né? Que muita gente faz. Não, mas isso é assim, eu não vou dizer que é jeitinho brasileiro, eu vou dizer que isso é estratégia de consultoria de imigração. Ah. Porque o que não falta são estratégias dessa forma, né, Rê? Então, assim, a gente não tem como fazer vocês virem desse jeito, então vamos tentar trazer vocês dessa outra forma, porque isso é legalmente permitido. É uma estratégia. Tá? Exatamente. Com, Então, aí... com um cheirinho de jeitinho, mas é uma estratégia. Aí você pode declarar, porque como a Kit falou, não vai estar perguntando por que a pessoa não vem. Então, você faz a aplicação sozinho. E depois que a aplicação é feita, que você recebe o PR, e aí você vai ter que partir para o sponsorship. Eu ainda assim prefiro explicar por quê. Porque a pessoa não vem. Não, às vezes a pessoa ainda tem algum vínculo com o Brasil, está estudando no Brasil, está trabalhando no Brasil, não está disposto a ir nesse momento. Bom, o que não importa, né? Às vezes eu prefiro justificar realmente por que a pessoa não está vindo, se houver uma justificativa no caso. Por último, e não menos importante, pode sponsorar alguém que está sem status no Canadá? Gente, pode, porém a gente tem que ver se existe uma enforceable removal order contra essa pessoa ou não, tá? Então, se houver uma enforceable removal order contra essa pessoa, ela vai ter que aplicar como humanitarian compassionate grounds. Se não houver, ela vai aplicar para o spousal sponsorship, ela não vai aplicar, ela vai ter que esperar o approval in principle desse spousal sponsorship para poder, então, aplicar para o work permit dela, né? Então, é isso. Dá para você fazer isso com alguém que está sem status, mas tem que tomar cuidado para ver se a pessoa tem ou não uma enforceable removal order contra ela, tá? Então, eu acho que é isso. Estamos no final. Tem alguma última coisa que você gostaria de comentar, de passar de informação aí para o pessoal antes da gente fechar a live? Bom, gente, eu acho assim que vocês que estão querendo vir para cá, o Canadá é um país que ele realmente dá oportunidade para você trazer a sua família. O Spouse Sponsorship é um exemplo disso. A gente tem para você sponsorear também pais e avós, que é outro processo também que a gente teve agora esse ano. Eles deram uma modificação, então tudo mostra, né, que eles estão dispostos a atrair mais essas pessoas. E a gente vê também até com uma reunificação familiar que eles estão fazendo. Então, no meio dessa pandemia, fronteiras fechadas, os familiares diretos de quem está aqui, residente ou canadense, estão podendo vir, e os familiares diretos de pessoas que estão com autorização de trabalho ou autorização de estudo estão podendo vir também. Então, os estendidos também dos PRs e Canadian também, né? Exatamente. Então, isso mostra o quanto que o país ele se preocupa com o bem-estar da família e quer fazer com que isso aconteça da maneira mais fácil possível. É claro que é um sistema, é complexo, nem sempre tudo é justo e sai da forma que a gente quer. E rápido, mas a gente está vendo uma boa vontade do governo de permitir que as famílias fiquem juntas. Então, o Canadá, por exemplo, diferente dos Estados Unidos, se o estudante vai para os Estados Unidos, não pode, o cônjuge talvez não possa trabalhar, dependendo do visto, ele não pode trabalhar. E aqui não, aqui o cônjuge pode trabalhar, os filhos podem estudar na escola pública sem ter gastos. Então, a gente vê o quanto que o país se preocupa com isso. Então, é um prazer estar trabalhando como conselheiro de imigração, eu e a Kit. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente para saber suas chances, elegibilidade, documentação, é só marcar uma análise de perfil. Fica atento nas ofertas, nos descontos que a GoNorte dá. A gente teve agora do Black Friday. Provavelmente a gente vai ter alguma coisa especial também para o Natal ou Ano Novo. Então, assim, não perca essas promoções, que é um desconto que já ajuda vocês. A gente sabe o quanto que está difícil agora, o quanto que é caro você fazer todas as traduções, pagar as taxas do governo, exame médico. Então, fica atento a esses descontos que a GoNorte dá para vocês poderem aproveitar e estar fazendo esse trabalho junto com a gente. É muito bom assim estar trabalhando lado a lado com vocês e vendo o sonho de vocês se realizar. Eu vi aqui que tinha muitas perguntas em relação a visto, a intake e tal, janeiro. A gente não vai falar sobre isso hoje, porque hoje é só focado no Spouse Sponsorship, mas vocês podem entrar em contato com a gente, com o atendimento da GoNorte, e vai ser um prazer ajudar vocês a realizar o sonho do Canadá. Isso aí, gente. Bom, então, muito obrigada, Rê. Obrigada.
Muito obrigada, pessoal, que participou da live de hoje. Essa live vai ficar disponível para vocês aqui no Instagram, no IGTV, e vai ficar disponível também no YouTube. Então, não tem desculpa para não voltar ali no comecinho e ver desde o começo, tá bom? Então, eu acho que é isso. Um bom final de semana para vocês. Beijo, gente. Bom final de semana. Beijo, beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.